Olá a todos, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão lá na sua casa, né? Hoje é domingo, primeiro dia da semana. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus para todos. Que Deus te abençoe, né? A paz seja convosco em nome de Jesus. Amém. Então, hoje mais uma vez vamos aproveitar bem o tempo, né? Graças a Deus. Hoje me deu tempo de lavar minha roupinha, estudar um pouco, ainda vou estudar mais, né? E agora, né, compartilhar, claro, antes de compartilhar, já o Senhor me permitiu ter um tempo de qualidade, um tempo de oração aí na sua presença, né? Glória a Deus por isso. Hoje tudo foi permitido, né? Deus permitiu fazer tudo o que era para mim fazer hoje, graças a Deus. E hoje vou compartilhar a palavra, depois daqui vou sair um pouco, né? Ter um pouquinho de lazer com meus sobrinhos, para um parque, malhar, fazer alguma coisa, né? Mas glória a Deus, né? Todo para a honra e glória do Senhor, né? Deus está permitindo fazer tudo hoje. Então, não tinha uma mensagem, estava orando, buscando o Senhor, né? Posso falar qualquer coisa, mas na verdade hoje em dia nós não podemos pregar qualquer coisa, nós não podemos falar qualquer coisa, na verdade, né? Eu tenho muitas mensagens, eu poderia falar de qualquer mensagem bíblica e o Senhor pode fazer a obra, mas eu acredito que não tem nada melhor do que fazer a vontade de Deus. Eu acredito que não tem nada melhor do que fazer ou falar, pregar aquilo que Deus quer, né? Aquilo que o Espírito Santo deseja do seu coração, né? Então não tem nada melhor do que se deixar guiar, do que ser usado por Deus, do que ser instrumento do Espírito Santo, amém? Canal de Jesus, um canal para levar Jesus. Então, orando ao Senhor, buscando, escutando a voz de Deus, né? E buscando na palavra, claro, não tem como não buscar na Bíblia, né? Então, eu quero hoje ler e compartilhar aqui em Mateus capítulo 21, amém? Se você tiver uma Bíblia na sua casa, se você tiver uma Bíblia no seu celular, né? Anote essa passagem aí de Mateus capítulo 21. Eu vou dar Mateus 21, se você quiser ler todo o capítulo. Mateus 21 tem 46 versículos, mas eu somente vou ler, amém? Somente 5 versículos de Mateus 21. Mateus 21, né? Tem 46 versículos e eu vou ler somente 5 versículos, do versículo 28 até o versículo 32, amém? O versículo 28 até o 32, né? Jesus está falando algo sobre fazer a vontade dele, a vontade de Deus, né? E ele dá uma história, uma parábola, né? Um ensino, né? Simples, de um pai que tinha dois filhos, né? Como já vocês já devem ter sabido, como vocês já devem ter lido na sua Bíblia, né? Vamos falar sobre a parábola dos dois filhos, né? Diz a palavra de Deus, diz que, mas que vos parece, né? Que vos parece? Um homem tinha dois filhos, né? E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Amém? Glória a Deus. Boa tarde, meu amigo Nadison, lá em Manaus. Deus te abençoe, meu irmão. A paz do Senhor. Como é que você está? O versículo 29. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. O filho respondeu para o pai: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Versículo 30. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. Então, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E aquele que disse que não vou, não foi. O versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? Disseram-lhe eles, os discípulos, responderam para Jesus. O primeiro, disse-lhe Jesus. O primeiro, disse-lhe Jesus então, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça e não creste, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Glória a Deus, né? Então, Jesus está falando de fazer a vontade de Deus, mas essa passagem ali
né? Se você pudo escutar, você pode ler na sua Bíblia, você pode notar que existem várias coisas ali interessantes e muito importantes para nós cristãos, para a igreja de Cristo, né? Existem coisas muito importantes ali que estão aqui refletidas na parábola dos dois filhos, né? Então, Jesus ainda ele faz esse exame, digo, é um teste, uma prova para os discípulos, né? Umas questões para os discípulos. Ele pergunta: que vos parece? Um homem, né? Um pai, tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha, vai trabalhar comigo hoje lá no campo. Aí o filho respondeu: não, não quero, pai. Sabe, um filho, ele não queria, não quis, não quero, pai, não vou trabalhar com você. Só que depois diz aqui, mas depois, arrependendo-se, foi. Tá entendendo? Esse é um ponto muito importante aqui. Arrependimento, ou seja, o ato de o filho se arrepender, né? Ou seja, que para fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai, né? Muitas vezes nós falamos: eu não vou fazer a vontade de Deus, eu não quero. Eu não quero obedecer, eu não quero pregar, eu não quero fazer missões, eu não quero ser pastor, eu não quero ser profeta, eu não quero ser evangelista, eu não quero ser o mestre da palavra, eu não quero mesmo, não quero. Eu não quero ir dar comida para os pobres, eu não quero ajudar, eu não quero. Só que diz aqui a palavra, né? Deus sempre faz essa proposta para nós. Deus, ele continua falando através da Bíblia e continua falando através do Espírito Santo. Então Deus faz essa proposta. Deus, ele nos oferece. Eu vou colocar meu exemplo. César, você quer me obedecer? Você quer pregar a minha palavra? Você quer ser um missionário? Você quer operar como um profeta nas nações? César, você quer? Tipo, eu respondo: não, não quero sim, não quero mesmo. A minha vida está muito boa para mim fazer essas coisas. Porque hoje em dia muita gente não quer obedecer a Deus, irmão, sabe por quê? Porque a sua vida está muito boa. Tem um bom trabalho, tem um bom salário, tem uma boa casa, entre aspas, tem uma boa família, né? Tem uma boa conta bancária, está bacana, né? Tá tudo legal, né? Só que Deus está chamando. O Pai, aqui fala do Pai, eu falo do Pai, de Deus aqui hoje como Pai. O Abba Pai, Deus Pai está oferecendo, né, para que nós venhamos com Ele. Essa é outra coisa muito importante que está aqui refletida, né? Você vai trabalhar hoje comigo na minha vinha, né? Deus quer que nós formemos parte dele. Deus quer que nós obedeçamos e façamos a vontade dele com ele, não é sozinho. Eu não vou fazer a vontade de Deus sozinho, né? Eu não vou fazer missões sozinho, eu não quero pregar sozinho, porque se eu prego sozinho, né, então não é Deus que está comigo, não é o Espírito Santo que está comigo, então eu vou falar aquilo que vier na minha telha, eu vou falar aquilo que vier na minha mente, então não estou fazendo a vontade de Deus, mas o Pai me oferece: filho, você quer ir para o campo comigo? Você quer trabalhar comigo hoje na minha vinha? Você quer fazer, né, discípulos comigo na minha vinha? Você quer edificar a minha igreja comigo? Você quer fazer a minha vontade e eu vou estar com você, né? Não tem nada melhor, irmãos, que o Pai esteja conosco, né, em nosso ministério, na nossa chamada, no nosso propósito. Não tem nada melhor do que Deus caminhar e andar conosco. Só que muitas vezes nós respondemos como esse primeiro filho: eu não quero. Eu não quero fazer nada, Deus. Não quero mesmo. Eu não quero, só quero trabalhar, ganhar dinheiro, ter um bom emprego. Só quero mesmo isso. Eu não quero nada contigo, Deus. Eu não quero saber nada de Bíblia, não quero saber nada de poder, não quero saber nada de unção. Eu não quero saber nada de profeta, nada de ser apóstolo. Eu não quero saber nada de nada, Deus. Só quero a minha vida. A minha vida está de boa. Graças a Deus, fala muitos, né? Só que Deus está convidando. O Pai está convidando. Papai te está convidando a trabalhar com ele e para ele, né? Na sua vinha, no seu reino, para o seu reino. Então Deus, eu tenho certeza, irmão, que Deus está falando contigo hoje. Você que está aí, né? Que fica aí olhando, assistindo, muitas vezes essa mensagem, muitas vezes não responde nada. Mas glória a Deus, mas pelo menos você está escutando e assistindo. Então, irmão, Deus te está convidando a participar com Ele. Deus te está chamando a obedecê-lo para que você esteja com Ele. Você não vai estar sozinho. Deus te está dando um emprego, um trabalho, um ofício ministerial para que você trabalhe para o reino de Deus,
Porém, você não vai estar sozinho, irmão ou irmã. Você vai estar com Ele, Jesus. O Pai, Deus, vai estar contigo. Será que você quer? Será que você aceita hoje? Será que o Nadson aceita hoje? Né? Será que você aceita? Irmão, eu vou te falar sinceramente, para fazer isso não é fácil. Eu não vou te pintar passarinhos rosa, passarinhos bonitos, não. Eu vou te dizer, irmãos, eu sei que muita gente não quer obedecer a Deus. Eu sei que muita gente não quer obedecer o chamado. Porque, irmão, o chamado de Deus, né? Muitas vezes obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, irmãos, é uma renúncia. A fazer a vontade de Deus dói. Fazer a vontade de Deus, você muitas vezes terá que andar sozinho fisicamente. Mas Deus diz aqui, eu estarei contigo. Você vai trabalhar comigo. Ou seja, você não vai fazer a obra sozinho. Você não vai para as nações sozinho. Você não vai fazer missões sozinho. Deus vai estar contigo. Papai do céu, o Pai vai estar contigo. Então, só que muita gente se esquece disso. Muita gente se esquece de que Deus te está oferecendo um trabalho, um chamado, um ministério, só que Ele vai estar contigo. E muita gente se esquece porque muita gente está somente olhando para as coisas visíveis. Muita gente somente está olhando para o mundo. Muita gente somente está olhando e ouvindo o que o mundo está falando. Então se esquece de ouvir a Deus. Se esquece de que Deus está acompanhando. Se esquece de que o Pai do céu, Ele quer andar contigo. Então assim, Deus disse assim, meu filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Você vai trabalhar hoje no meu reino. Mas, né, o filho respondeu para o pai, eu não quero. Quantas vezes você respondeu para Deus, eu não quero, e Deus quer que você trabalhe para Ele? Quantas vezes você, aleluia, quantas vezes você teve uma revelação de Deus, Deus usou um homem, uma mulher, um vaso de Deus para falar contigo que Deus te está chamando para fazer a obra dele, e você disse, não quero. Você ficou pensando muito, disse, não quero, não vou servir a Deus, eu não quero. Irmão, vou te dizer, Deus te está oferecendo um trabalho para que você caminhe com Ele, porque Ele quer andar contigo, Ele quer te usar na sua vinha, Ele quer que você seja um instrumento na sua vinha, Ele quer que você faça alguma coisa pela vinha dele, mas você não vai fazer sozinho, você vai fazer com Deus, com o Pai, né? Em nome de Jesus. Boa tarde, meu irmão Sandro. Paz do Senhor. Bom domingo para você, meu irmão. Glória a Deus. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, hoje vamos falar um pouco sobre a vontade de Deus. Fazer a vontade do Pai. É verdade que fazer a vontade de Deus é muito bonita. É muito gostoso fazer a vontade de Deus quando você quer, quando você aceita a chamada, quando você tem um coração obediente, quando você tem um coração corajoso, porque diz a palavra de Deus que o reino de Deus são os valentes, são os corajosos que o arrebatam. Então não é qualquer pessoa, não são para os medrosos. Diz a palavra de Deus também que os medrosos, os covardes não herdarão o reino de Deus e não agradam a alma de Deus, sabe? Então nós temos que agradar a Deus. Como? Com coragem. Você vai com medo, tem medo, mas faça mesmo assim. Tem um pouquinho de temor, mas vai obedecer a Deus em nome de Jesus, porque não é você quem vai fazer, Deus vai estar contigo. Amém? Mas disse aqui, mas um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro filho, disse-lhe, filho, vai trabalhar hoje na minha vinha comigo. O homem respondeu, o filho respondeu, eu não quero. Mas, agora vem o porém, glória a Deus, aleluia. Porém, respondendo, disse, não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. Aleluia. Então, o filho, depois que ele disse que não, ele se arrependeu. Ele se arrependeu no seu coração. Ele pensou melhor. Imagino que o Espírito Santo mexeu com ele e depois disse, eu vou fazer a vontade de Deus. Agora eu vou obedecer a Deus. Eu tinha dito que não, mas melhor fazer a obra agora, antes que seja tarde. Então ele voltou com o pai e foi trabalhar com o pai na vinha. Ele foi fazer a vontade do pai. Ele foi fazer aquilo que lhe foi dito. Ele aceitou o convite. Ele aceitou um pouquinho tarde. Ele pensou melhor. Glória a Deus. Mas ele fez a vontade de Deus. Ele fez o que o pai pediu. Ele fez, aleluia, o que estava no coração do pai. Tá certo? Então assim, o filho, ele depois, diz aqui, depois se arrependeu. Aleluia. Ele se arrependeu e foi. Ele se arrependeu e foi. Olha quão importante, irmãos, é o arrependimento. Cada vez mais que você vai lendo a palavra de Deus, você vai entender a mensagem que João Batista pregava. Arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino de Deus, né? Mateus 3 fala isso. Então, irmãos, é muito importante o arrependimento, porque o arrependimento, ele vai te fazer pensar. O arrependimento vai te levar a meditar. O arrependimento vai te permitir olhar para dentro de você e você vai pensar, meu Deus, Senhor, me perdoa, porque eu estava rebelde, eu não queria fazer a tua vontade, eu não queria aceitar
aceitar o chamado de Deus, mas hoje eu quero, Deus, eu me arrependo diante de Ti, e em nome de Jesus eu aceito a Tua vontade, e agora eu vou caminhar contigo, agora, Senhor, eu vou, aleluia, ser um instrumento, aleluia, na Tua vinha, eu vou edificar o reino de Deus, amém? Então assim, o arrependimento é muito importante, amém? É isso que se requer para nós podermos, aleluia, entender e aceitar o chamado. Se o filho, né, se o filho que disse que não queria, se ele não tivesse se arrependido, ele tivesse quizás ido para o inferno, por dizer assim, né? Lhe tivesse acontecido alguma coisa ruim porque ele desobedeceu o pai, ele não aceitou a vontade do pai, ele não quis agradar o pai, mas diz aqui, porém, depois se arrependeu e ele foi, aleluia. Ele se arrependeu, depois ele se arrependeu e foi. Ele foi para onde? Ele foi com o pai e foi para a vinha, foi fazer a vontade do pai, ele foi agradar o pai. Imagina, irmão, imagine você, imagine comigo na sua cabeça, imagine a história. O filho depois se arrependeu e ele foi. Imagina, ele foi. Imagine a alegria do pai. Imagine a alegria daquele filho. Quando ele vê o filho que disse que não queria, voltou. Pai, agora vou trabalhar contigo. Ele ficou feliz, claro. É assim que Deus fica conosco. É assim que Deus fica com você. É assim que Deus ficou comigo quando eu aceitei fazer a vontade de Deus, irmão. Não é fácil, porque a gente entende que servir a Deus é uma carga, irmão, é pesado, mas é somente para valente, é somente para corajosos, somente para pessoas que têm um espírito guerreiro, são para aqueles que estão dispostos a aguentar e suportar tudo aquilo que vier pela frente. Imagine a alegria de Deus quando você disse por fim, Senhor, eu me arrependo, aleluia, e eu vou te obedecer. Senhor, aleluia, eu não queria, eu sabia que ia ser difícil, ia ser doloroso, mas eu me arrependi e eu vou fazer a tua vontade, eu vou te servir, eu vou aceitar o chamado. Senhor, eu sei que eu vou fazer muitas vezes passar necessidade, eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vou passar por provas, eu sei que muitas vezes pessoas vão se levantar, eu sei que muita gente, Senhor, vai em contra da tua palavra, eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vou ser perseguido, eu sei que eu posso correr o risco até de morrer por te obedecer, mas eu quero te obedecer. Então, meus irmãos, é interessante o arrependimento, muito importante esse ato de arrepender-nos, aleluia, diante de Deus. Diz aqui, mas depois o filho se arrependeu e foi fazer a vontade de Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 30. E dirigindo seu segundo, falou-lhe de igual modo. Ou seja, o pai lhe falou a mesma coisa, né? Filho, você quer trabalhar comigo na minha vinha? Né? E respondendo ele disse, eu vou, pai. Eu vou, Senhor. Fala aqui, eu vou, Senhor. E o que aconteceu? Ele foi, ele falou que eu vou. Aconteceu que ele disse que depois que ele falou que eu vou, ele não foi. Aí, trago de volta para nós, para a nossa realidade, para a realidade da igreja de hoje. Tem muitas vezes, irmãos, que muitas vezes nós nos empolgamos. Tem gente cristã, tem jovens que são empolgados, são pessoas adultas que se empolgam. E me lembro, irmão, essa palavra que me lembra muitas vezes, quando eu fiz a minha escola na Jocum, minha escola de missões. Me lembro, éramos 4 pessoas, era um guianense de Georgetown, era um venezuelano que era eu, era um amazonense e era outro de outro estado, né? De outra cidade, na verdade, lá em Amazonas. E eles falaram, né, quando os professores perguntavam para nós, por que você quer fazer missões? É porque eu quero ir para a China, porque eu vou fazer a vontade de Deus, eu vou ganhar almas, eu quero ir para os índios e tal, tal. E muita gente falou isso, né? Eu me lembro que eu tinha 12 anos ainda, eu já tinha um monte de tempo no evangelho, já tinha 12 anos no evangelho. Ou seja, não era uma criança espiritual, tinha 12 anos quando eu fiz a minha escola. Então, o que eu queria dizer com isso? Quando perguntaram para mim, eu falei assim, olha, eu vim para cá para fazer a vontade de Deus. Eu não sei o que me espera, né? Se for da vontade de Deus que eu for para a China, eu vou para a China. Se for da vontade de Deus que eu vou para a África, eu vou para a África, né? Mas eu somente quero fazer a vontade de Deus, eu somente quero ir para onde Deus quiser me lançar. Eu quero ser lançado para onde Deus quiser me lançar. Eu quero ir para onde Deus quer me levar. Se Deus quer me levar para as tribos, eu vou para as tribos. Se Deus quer me levar para os ribeirinhos, eu vou para os ribeirinhos. Se Deus quer me levar por outros lugares, eu vou, eu quero, né? Se eu não me empolguei, eu sempre fui uma pessoa bem centrada, não me empolgo com facilidade, porque, irmão, eu entendo que o reino de Deus não é uma empolgação, né? Muitas pessoas dizem assim como esse filho, eu vou, Senhor, eu vou. Só que quando chega o momento da prova, eles não fazem a vontade de Deus, eles não vão fazer a vontade de Deus, não fazem a vontade de Deus, eles não vão. Tem muita gente que diz, eu vou aceitar o chamado, eu vou ser isso, né? Mas depois, quando chega o momento de realmente exercer ou executar o chamado, a chamada de Deus, eles não vão.
Eles não fazem nada com isso. Então, de que adianta, irmãos, ter um ministério? De que adianta ter uma chamada? De que adianta ter um chamado de evangelista, de missionário, de profeta, de apóstolo, de pastor, de mestre da palavra? De que adianta você ter uma chamada se você não faz nada com isso? É como que você tem um instrumento, uma ferramenta, né? É como quando você vai para uma guerra. Você leva um fuzil, você leva uma arma, um fuzil. E se você não faz nada com esse fuzil na guerra, você vai morrer. Porque, irmão, a ferramenta que Deus nos dá, as armas que Deus nos dá, o chamado que Deus nos dá, o propósito que Deus nos dá, é para nós fazermos algo com Ele, com isso. Amém? Amém? Em nome de Jesus, Deus te deu uma palavra. Se Deus me deu um chamado a mim, a César Augusto Machado Figueira, eu não fui ordenado pastor. Eu não sou ordenado pastor, mas eu tenho a credencial de ministro de culto. Eu posso pastorear em qualquer lugar se eu quiser. E se Deus me permitir, né? Mas eu fui ordenado como profeta para as nações. É esse que é meu chamado. Eu tenho convicção disso. Eu tenho um chamado profético, né? Aleluia. Carrego um manto, carrego uma unção ainda apostólica. Eu creio nisso e me glorio em Cristo por isso, irmão. Mas isso não é somente para carregá-lo dentro de nós. Não é somente para carregar, para dizer com orgulho e arrogância: eu carrego uma unção, eu carrego um chamado, eu carrego isso. De que adianta você carregar algo de Deus e você não faz nada com isso? Aquilo que Deus nos dá, aquilo que Deus te dá, aquilo que Deus te deu, aleluia, aquilo que Deus colocou nas tuas mãos, aquilo que você carrega nas suas costas da parte de Deus, não é para você esconder, não é para você guardar, não é para você mostrar, não é para você se achar, é para você fazer a vontade de Deus. É para você fazer alguma coisa com isso. É para você, aleluia, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus e agradar o coração do Pai, porque é o Pai que te está oferecendo um trabalho na sua vinha. É o Pai que te está chamando, é o Pai que está esperando. Amém? Eu imagino o primeiro filho, aquele que disse que não quero fazer a vontade do Pai. Imagino que o Pai, ele já sabia, porque o Pai conhece o coração dos filhos. Sabe, não tem nenhuma pessoa, aleluia, que conheça o nosso coração como o próprio Deus, o nosso próprio Pai. Ele conhece o meu e o teu coração. Então, quando aquele filho falou, não quero obedecer, o pai pensou, o pai deixou ele quietinho e tranquilinho. Ele vai vir para mim, ele vai se arrepender e ele vai fazer a minha vontade. E da mesma forma, Deus sabe. Assim como o filho pródigo, ele foi com a sua herança, ele pediu a herança do pai, antes do pai morrer, ele foi embora, gastou todo o dinheiro, gastou todo o ouro, né? Fez coisas imundas, se prostituiu, ficou magrinho, quase morre, ficou doente, ficou fedorento, chegou como um mendigo, e o pai estava esperando todos os dias ele na porta da sua casa. Porque o pai conhece seus filhos. Como disse um ditado aqui, o bom filho sempre volta para casa, sabe? O bom filho sempre vai fazer a vontade de Deus. O bom filho sempre vai ser guiado pelo Espírito Santo. O bom filho é aquele que quer fazer a vontade de Deus, é aquele que disse, eu não quero, como aquele primeiro filho. Mas, muitas vezes nós falamos, eu quero fazer a vontade, eu vou, e levantamos as mãos, eu vou, Senhor, me usa. E quando chega o momento de obedecer e de ser usado por Deus, a pessoa não quer. A pessoa fica com medo. A pessoa fica acovardada. A pessoa se esconde como Saul, detrás das malhadas. Então, irmão, temos que entender qual é a vontade de Deus para nós. Temos que pedir ao Espírito Santo hoje o que é que o Pai quer contigo. Sabe? Porque muitas vezes nós dissemos, como aquele filho, eu vou, Senhor. Nós adoramos a Deus. Muitas vezes nós adoramos. Eu vou, Senhor. Eu te adoro, Senhor. Tu és o santo, santo, santo. Glória a Deus. Mas quando chega o momento, quando temos que fazer a vontade de Deus, você não vai. Você não faz a vontade de Deus. Então, irmão, de que adianta, como disse o próprio Senhor Jesus em Mateus 7, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu. Não é somente dizer Senhor, Senhor. Não é somente dizer que tem um ministério, que tem um chamado, que tem uma liderança. De que adianta dizer Senhor, Senhor? De que adianta dizer que Deus é meu Senhor, quando o próprio Deus já nem te conhece? Quando você nem quer fazer a vontade de Deus? Quando você no oculto é outra pessoa? Quando você escondido é outro tipo de homem, outro tipo de mulher? Irmão, então, de que adianta? Não adianta. De que adianta o homem ganhar o mundo tudo e perder a sua alma no inferno? É isso que diz a palavra de Deus. Então, se você realmente, irmão, quer fazer a vontade de Deus, faça como o primeiro filho. Qual foi a vontade de Deus para ele? Ele se arrependeu.
É isso que faz hoje falta na igreja. É isso que a igreja hoje precisa. Arrependimento. Se arrepender, voltar para trás, aleluia, dar uma volta de 160 graus e ir em contra da maré, ir em contra do sistema do mundo, ir em contra, aleluia, do sistema do diabo. Porque é isso que é arrependimento. É que o mundo está indo para lá e você vai para cá. O mundo está indo para a esquerda e você vai para a direita. O mundo está olhando para lá, para cima, então você olha para baixo. Você tem que fazer sempre, aleluia, contrário à vontade do mundo. É isso que é fazer a vontade de Deus. Como fez o primeiro filho. Então, o primeiro filho, ele fez a vontade de Deus. Ele se arrependeu. O filho se arrependeu. Então, eu acredito que no segundo filho que disse, eu vou fazer a tua vontade, não havia um coração arrependido. Porque ele não foi. Ele não foi. Ele não foi com o Pai. Ele não foi fazer a vontade de Deus. Amém? Então assim, versículo 31. Qual dos dois fez a vontade do Pai? E os discípulos responderam para Jesus. Disseram-lhe, o primeiro filho, glória a Deus, o primeiro filho fez a vontade do Pai, porque ele se arrependeu depois de ele ter dito que não queria fazer nada, que não queria cumprir a ordem do Pai. Não queria cumprir a ordem do seu Pai, né? Então imagina que o segundo filho, ele via o pai como um carrasco. A visão do segundo filho, irmão, essa palavra agora foi o Espírito Santo que trouxe. O segundo filho quizás via o pai como um carrasco, porque ele chama de Senhor. Ele tinha uma mentalidade de escravo, mentalidade escravizada. E o pai, ele era o pai. Ele era o pai. O interessante é que o primeiro filho, ele falou primeiro, não quero, eu não vou. Mas como ele conhecia seu pai e ele se arrependeu, ele foi fazer a vontade de Deus, né? Então o segundo disse, eu vou fazer Senhor. E muitas vezes nós pensamos que vamos bajular a Deus. Muitas vezes pessoas querem bajular ao Senhor, engrandecendo a Ele extremadamente, como se Deus vai responder por causa disso. Disse o próprio Senhor Jesus que pensa que pelas suas muitas palavrerias serás ouvido, né? Então aquele segundo filho falou, eu vou, Senhor, e não foi. Mas quem fez a vontade do Pai foi o primeiro filho, aquele que disse que não queria, porém ele se arrependeu. Ele se arrependeu. Ele voltou atrás, ele foi quebrantado no coração e o pai sabia disso, o pai esperou ele para fazer a vontade dele. Amém? Glória a Deus. Então assim, Jesus falou assim, em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Como é que é Deus, né? Deus é um Deus de misericórdia e de compaixão, né? Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes, né, as prostitutas, vos precedem no reino de Deus. Porque João Batista, né? João veio a vós no caminho da justiça, né? João trouxe uma palavra, umas boas novas de justiça, uma pregação de justiça, uma pregação baseada na justiça de Deus, né? Era uma mensagem de Deus. João Batista, ele não pregou uma mensagem dele, né? A mensagem de João Batista foi revelada lá no deserto. Como ele mesmo falou que lá no deserto lhe foi dito o que ele ia fazer. E esse fazer inclui o que ele ia pregar. A mensagem de João foi revelada, foi liberada lá no deserto. E quem foi que liberou lá essa mensagem? Quem foi que ensinou essa mensagem? Quem foi que revelou, que entregou essa mensagem para João Batista? Foi o próprio Deus, porque foi Deus que chamou João. Foi Deus que escolheu João para fazer a vontade de Deus. Amém? Por isso que João fala assim, eu sou a voz daquele que clama no deserto. Amém? Então quem está clamando no deserto hoje é o próprio Deus, aleluia, que está falando, se revelando no meio do deserto. Assim como no meio do deserto, Deus, aleluia, trouxe a revelação e a mensagem, a chamada clara para João Batista, uma mensagem de arrependimento, uma mensagem de justiça. Esse, aleluia, foi o maior profeta descrito na Bíblia. Aquele que preparou, que anunciou o caminho, que preparou, que foi o arauto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Messias, foi João Batista. Ele trouxe uma palavra de Deus, uma palavra de justiça, porém, aleluia, os religiosos não creram, né? Mas os publicanos, os pecadores e as prostitutas creram na mensagem de João Batista. Os pecadores e as prostitutas acreditaram, se arrependeram, creram na pregação de João Batista. Glória a Deus. E por isso que diz assim,
Vendo isto, nem depois vos arrependeste para o crer. Então Jesus, ele faz de novo a segunda menção da palavra arrependimento, né? Aleluia. Então quer dizer que a vontade de Deus está contida. Aleluia. A vontade de Deus é revelada quando um homem ou uma mulher de Deus se arrepende. Aleluia. Quando creem na palavra, quando aceitam a mensagem e quando, aleluia, reconhecem que precisam se arrepender, que precisam voltar atrás, que precisam ser, aleluia, convertidos e transformados pelo poder da justiça de Deus, aleluia, no nome de Jesus. Glória a Deus, amém, irmãos? Então, irmãos, a vontade de Deus hoje, irmãos, é manifesta, é revelada através de crer na palavra, aleluia, e de se arrepender. Depois mesmo de ter dito, eu não quero fazer a vontade de Deus. Não se sinta culpável, irmão, se você ainda não está obedecendo a Deus. Mas se você entendeu que você está andando, quizás um pouco em rebeldia, ou em rebelião contra Deus, em desobediência, você ainda tem tempo de se arrepender. Assim como o primeiro filho, ele se arrependeu e depois foi fazer a vontade de Deus. Você tem chance, tem oportunidade de Deus de se arrepender hoje, porque hoje é o dia de salvação. Hoje é o dia do Senhor para você. Se você se arrepender hoje, você, aleluia, está qualificado por Deus para fazer a vontade de Deus. Amém? E Deus o Pai está te esperando para te dizer bendito, aleluia, meu filho, para fazer a minha vontade. Agora você, irmão, aleluia, o arrependimento te qualifica, o arrependimento te dá autoridade de fazer a vontade de Deus. Amém, irmão? Não é o conhecimento, não é a bajulação. Amém? Glória a Deus, é, aleluia, o arrependimento. Você crê esta palavra? Você aceita esta palavra? Então, meu irmão, hoje é necessário para mim, para você, para a igreja de Cristo Jesus, para os filhos. É para os filhos. Esta mensagem, irmão, é para os filhos. Esta mensagem de hoje, esta mensagem dominical é para os filhos, não é para qualquer crente, é para os filhos. Diz Romanos 8,14 que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Então são os filhos de Deus que são guiados pelo Espírito Santo. Então esta mensagem é para aquele que é guiado por Deus, que é guiado pelo Espírito de Deus. Amém? Mesmo que você lá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, 5, 10 anos atrás, você disse, eu não quero fazer a vontade de Deus, eu não vou fazer aquilo que Deus quer. Mesmo que passou tanto tempo, hoje Deus te disse, se você se arrepende hoje e você aceita fazer a vontade de Deus hoje, a partir de hoje, Deus vai te usar poderosamente, porque Deus, o Pai, Ele quer te usar, porque você é filho dele, porque você carrega o DNA do Pai, amém? Então hoje é o dia de dar o teu primeiro passo de obediência e de arrependimento para obedecer e fazer a vontade de Deus. Mas eu vou te dizer algo, irmão, como um missionário experiente no campo, você vai sofrer, pessoas vão se levantar, né? Você vai ser perseguido, pessoas vão te difamar, você vai quase morrer, né? Você vai passar muito tempo sozinho, talvez você vai passar muito tempo longe da sua família por causa da obra de Deus, por causa da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável para Deus, e você somente tem que aceitar, assim como eu aceitei a vontade de Deus, né? Nós temos que aceitar a vontade de Deus. Tem um momento que você vai dizer não, como aquele filho, mas você depois se arrepende e você volta para Deus e faz a vontade de Deus conforme o coração do Pai, segundo o desejo do Pai, para alegrar o coração de Deus em nome de Cristo Jesus. Não seja como o segundo filho, não seja empolgado, não se empolgue. Não se empolgue como o segundo filho, porque o segundo filho falou assim, eu vou fazer a tua vontade, pai, eu vou. Só que depois ele não fez nada, ele não obedeceu o pai. Ele somente foi palavra vazia, palavras que levou o vento. Ele somente disse que ia fazer e depois não fez nada. Está entendendo como é que é a vontade de Deus? Então, irmão, não é somente dizer que eu vou fazer. É, mesmo que você não queira fazer, mesmo que você tenha medo de fazer, mesmo que você não saiba o que fazer, Deus, o Pai, te disse, você vai comigo, eu vou te ensinar, o meu Espírito está dentro de ti. Diz a palavra que nós somos um com o Espírito Santo de Deus. Então, você não está sozinho, eu não estou sozinho, irmão. Se eu estivesse sozinho, irmão, se eu tivesse abandonado a Deus faz muito tempo. Tá certo? Tá entendendo como é que é o negócio? Se eu estivesse sozinho, eu tivesse abandonado tudo faz muito tempo, mas como eu sei que Deus está comigo, que o papai me chamou para mim estar com ele na vinha dele, no trabalho dele, por isso que eu estou firme. É por isso, meu irmão. Não é fácil.
Eu sei que não é fácil. Meu irmão, pense eu tenho aqui, ó, 8 meses, sabe? 8 meses fora, longe da minha esposa. 8 meses que não é nenhuma, não é nenhuma tangerina. Não é coisa fácil. Eu nunca passei tanto tempo longe da minha esposa. Foram 3 meses e uma semana foi o máximo de tempo que eu passei longe. E muita gente, irmão, que não entende, começa a julgar, começa a criticar, fala um monte de besteira, difamar, coisa que eles não entendem, mas tudo bem, isso é coisa deles com Deus. Mas como eu sei quem está comigo, como eu sei com quem eu ando, eu sei com quem eu ando. Tá entendendo, irmão? Eu sei que meu pai disse: você vai para vir trabalhar comigo, eu sei que eu estou com ele. Eu sei que ele está comigo, é por isso que eu estou firme, é por isso tenho sofrido, tenho chorado, tenho caladinho, sozinho, né? Glória a Deus, mas Deus tem me fortalecido, amém? Para obedecer Ele. E eu sei que pela frente vem coisas maiores, amém? Mas é um preço, irmão, fazer a vontade de Deus, né? É um preço a ser pago para aqueles que dizem: eu vou fazer a vontade de Deus. Antes de você dizer: eu vou, Senhor, pense nas consequências, pense se você realmente tem um chamado, pense se realmente você está preparado, está forte o suficiente para aguentar o tranco que vem pela frente. Porque é para corajoso, não é para qualquer cristão, não é para qualquer crente, sabe? Muita gente que disse que tem um chamado para ir para a África, muita gente, muitos jovens, eu vou para a China, eu vou para a África, e quando foram para a China, quando foram para a África, irmãos, a maioria, o 90% deles voltaram todos fracassados, voltaram e disseram que não é isso para mim, missões não é para mim, África não é para mim, mas não foi você que falou que tem um chamado para lá? Então por que você se enche a boca dizendo: eu vou para a China? Mas Deus está provando o coração da gente, né? Eu ainda nunca fui para a China, eu nunca fui para a África, mas Deus está preparando minha vida aqui no Brasil. E eu tenho certeza que quando menos pense, Deus está me levando para a África. Deus está me levando para a China, para a Austrália, não sei para onde, mas é uma preparação, todo tem um tempo. Nós temos que entender, irmão, que todo tem o seu tempo. Olha aqui, o primeiro filho, no primeiro tempo ele disse: eu não vou te obedecer, eu não quero. No segundo tempo, ele se arrependeu. E no terceiro tempo, ele foi, aleluia, ele foi fazer a vontade de Deus. Ele foi com o pai e disse: pai, agora sim eu vou fazer a tua vontade. O primeiro filho disse: no primeiro tempo eu vou. No segundo tempo, ele não foi. E não teve terceiro tempo. Ele falou, empolgado: eu vou fazer a tua vontade. E no segundo tempo, ele não fez nada. Quando veio a prova, não fez nada. Não obedeceu a Deus. Se desviou, se afastou. Calou sua boca. Teve medo do homem, teve medo das pessoas, teve medo do diabo, teve medo de passar fome, teve medo de andar sozinho. Irmão, tem muita gente que se empolga. O evangelho não é sentimento, o evangelho é uma decisão, é uma determinação, aleluia. O evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, irmãos, você está vazio. Você, aleluia, provavelmente mais adiante você vai cair e vai fazer cair a muitos. Então, irmãos, o evangelho, né, é fazer a vontade de Deus. Quando você vive o evangelho, você vive um evangelho de arrependimento, um evangelho de fé, um evangelho de coragem, um evangelho de poder, um evangelho quizás cheio de temores, mas cheio de fé e convicção de quê? De que papai, aquele que te chamou, Deus, ele está contigo e você está nele, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, amém? Se você vê que essa mensagem, aleluia, ministrou a tua vida, te incomodou, te fez pensar e meditar no teu chamado, então compartilhe essa palavra em nome de Jesus. Compartilhe essa palavra para os teus irmãos, para os teus amigos, para a tua igreja em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, amém? Que Deus te guarde, que Deus abençoe o teu domingo, que Deus abençoe o culto que você vai ter hoje à noite, amém? Que Deus abençoe a tua família em nome de Jesus e que Deus venha te dar força, coragem e ousadia, aleluia, para obedecer ao Senhor, e que Deus venha te dar, sobretudo, um coração quebrantado, um coração que se arrepende para fazer a vontade de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor. Obrigado, Nadson, obrigado, o irmão Sandro. Compartilha essa palavra, porque eu vou compartilhar. Amém? Sigam no meu canal no YouTube, para que essa palavra chegue no teu celular, amém? Em nome de Jesus. Obrigado e boa tarde, em nome de Jesus. Paz do Senhor.